Bom, gente, nós estamos na nossa hora. Mais uma vez aqui estamos reunidos, todos nós, e certamente a espiritualidade, responsável pelos trabalhos das casas que aqui se reúnem, estão a nos amparar e a nos assistir a todos os momentos de nossas vidas. Já queremos agradecer imensamente a nossa companheira Joselma Maria Coelho, que é natural da cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, graduada em Magistério e Pedagogia, pedagoga aposentada, atualmente exerce a presidência da Sociedade Espírita Maria Nunes Seman, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ambas em Belo Horizonte, Minas Gerais, é presidente da editora Fonte Viva, Belo Horizonte, presidente do Conselho de Administração do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Realiza palestra em todo o Brasil e anualmente no exterior, em vários países da Europa e nos Estados Unidos. É responsável pela publicação de centenas de livros espíritas através da editora Fonte Viva, sendo de sua responsabilidade direta o livro Linha Direta com Jesus, a quem nós agradecemos imensamente a disponibilidade, a boa vontade, sempre carinhosa, com que ela aceita os convites que lhe são feitos, né? E que Deus continue lhe amparando e assistindo para que você continue com a disposição de levar a doutrina espírita a todos os lugares em que for convidada a fazer. Então, para iniciarmos a nossa reunião, para que a gente não perca tempo, a gente vai pedir ao companheiro Hélio, Margarida, que faça a leitura inicial e ao Hélio que faça a prece. Por gentileza, queridos. Boa noite a todos. É do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 60. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Palavra de Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgosto do mundo são recursos educativos, e a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clareará os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Depois dessa mensagem, que nos fortalece, que nos reanima, em que entramos em contato com essa doutrina maravilhosa, que da nossa vida fez tanta diferença e continuará fazendo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por essa oportunidade que temos a cada semana, a cada domingo, de nos reunirmos em Teu nome, Pai amado, para estudarmos, para aprendermos e podermos também colocar em prática
tudo que aprendemos com essa doutrina que vai ficar para sempre em nossos corações e em nossa mente. Pedimos também, Pai amado, que ilumine a nossa palestrante, a Suzelma, que ela traga mais um pouco dessa doutrina, mais aprendizado, e que nós possamos aproveitar esse momento para aumentarmos nossos conhecimentos com essa palestra. Com isso, Pai amado, fica conosco, hoje e sempre é o que nós te pedimos. Assim seja. Assim seja. A Joselma vai falar pelos caminhos da evolução. Joselma, a palavra é toda sua, querida. Esteja à vontade. Muito bem, muito bem. Amigos e amigas, é muito bom estar aqui. A gente está pedindo licença aos dirigentes e trabalhadores espirituais dessa região do Espírito Santo, agradecendo a oportunidade de trabalho que nos é oferecida, e que nós possamos, mesmo tratando de assuntos que são comuns e, às vezes, nada trazemos de novo para os que estão conosco, mas trazemos a oportunidade de refletir sobre o nosso papel diante desse momento tão renovador que nós temos enfrentado. Eu brincava outro dia com uma pessoa que nós não estamos sendo poupados porque Deus está achando que nós somos bonitinhos e devemos continuar enfeitando a terra. Se nós até aqui, com as bênçãos de Deus, temos sido poupados, e ainda que alguns acometidos também pelo abençoado vírusinho, conseguimos estar de pé no trabalho do Cristo. E isso não pode ser desprezado e ignorado. Alguma razão tem. E se não é porque ele nos quis deixar bonitinhos enfeitando a terra, certamente ele conta com nossa participação e o nosso trabalho. É preciso que cada vez mais renovemos as nossas forças, a nossa esperança e a nossa fé, e prossigamos em frente com o trabalho, por mais singelo que ele seja. Se cada um no seu canto fizer a sua parte, no sentido de consolidar a divulgação e a vivência da doutrina espírita, certamente nós estaremos consolidando uma estrutura que facilitará para essa geração que está chegando e que vai assumir os nossos lugares, e nós precisamos deixar consolidado o trabalho, ainda que no nascedouro, mas é preciso que assim seja feito. Então, agradecendo a Deus por essa oportunidade, nós vamos conversar um pouquinho. Eu não venho com a condição de fazer palestra. Eu venho com a condição da gente conversar um pouco a respeito dos caminhos que nos levam à evolução. Afinal de contas, para que nós fomos criados? Eu acabei de dizer que não foi para nós enfeitarmos simplesmente a terra, no sentido de embelezamento. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer isso, dando o nosso toque de alegria, a nossa presença que embeleze o ambiente pela vibração de amor. Mas nós fomos criados para a luz maior,
E Jesus, o eterno responsável por todas as criaturas da Terra, ele tem consigo a responsabilidade dada por Deus de zelar por nós, que fomos criados para a luz, para chegarmos até a luz. Nós fomos criados com o potencial para chegar lá. O caminho é Ele, Jesus, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos que levam à luz. Ele usa o artigo definido, eu sou o caminho. Então, se Ele é o caminho, e se nós fomos criados para chegar à luz, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio. E já tivemos tempo demais para fazer experiências. Agora é o momento de tomarmos posição e decisão. E agirmos com convicção, no sentido de ajudar a consolidar esse caminho físico, amparado pelo grande caminho luminoso que é Jesus, para que não só nós voltemos para a luz, mas mais do que isso, que nós deixemos o caminho estruturado para que outros e outros possam retornar a essa luz maior. Então, fomos criados para a luz. E a doutrina espírita tem como um de seus pilares filosóficos aquela famosa frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa frase nos mostra o processo da evolução, do progresso. Nós temos, então, a oportunidade renovada de nascer, viver, usando o nosso livre-arbítrio, né? A gente depois desencarna, torna a renascer, e a cada momento, a cada período, nós progredimos sempre. Aquilo que nós adquirimos de progresso espiritual, esse não se perde, esse fica acumulado em nós próprios. E é preciso, então, que nós, usando o livre-arbítrio, cada vez mais, a gente vá fazendo opção para fortalecer esse caminho da luz. Quando eu falo em livre-arbítrio, eu tenho observado que quanto mais nós conhecemos a base da doutrina espírita, mais o nosso livre-arbítrio vai chegando naquela condição que Jesus afirmou: eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós tomamos consciência da importância de praticar o bem, mais nós nos aproximamos de fazer o que foi recomendado por Jesus, no sentido de obediência às leis. E aí eu costumo brincar com as pessoas que deixa até de ser livre-arbítrio, passa a ser preso ao arbítrio. É um arbítrio que está preso a Jesus. A gente vai chegando no ponto que a nossa opção pelo bem não nos deixa nem perder tempo de ficar optando por outros caminhos equivocados. A gente vai aprendendo, ainda que doa um pouco para nós ainda que em alguns momentos nós sintamos o peso dessa opção, mas essa opção vai se tornando cada vez mais natural para nós.
nós optamos por obedecer a Jesus através das recomendações que ele traz, da vivência das leis divinas, que são as leis que Deus criou. Então, para que nós possamos, neste caminho, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, nós temos, entre outros recursos, um que é muito ostensivo para todos nós e muito mal utilizado pela maioria de nós, que é a mediunidade. A mediunidade é um dos recursos que temos para nos alavancar rumo à luz. Mas eu estou falando de mediunidade aqui como um recurso para nos contactar com o plano espiritual através dos mais variados caminhos. E não estou falando simplesmente na mediunidade que a gente dá passividade, o espírito vem, fala, dá recado, deixa recado. Eu não estou falando nessa mediunidade na prática da conveniência de cada um de nós. Eu estou falando na mediunidade, recurso que possuímos para o nosso progresso. A mediunidade nos foi oferecida por Deus como um dos que nos ajuda a acertar os equívocos do passado. Através dela, nós podemos ir harmonizando com as pessoas, com aquelas com quem contraímos compromissos no passado, e podemos ir criando um caminho maravilhoso para o futuro. Então, para esse ir e vir, nesse caminho da evolução, um dos recursos abençoados é a mediunidade, que atende o nosso compromisso espiritual. O nosso compromisso espiritual é aquela necessidade primária, mais simples, que nós temos para evoluir. E essa necessidade primária que nós temos para evoluir, ela surge a partir das nossas ações do passado. Aí surgem os compromissos, tanto positivos quanto negativos. A gente vê muito os compromissos negativos. Ah, você tirou a vida, agora você tem que dar a vida. Mas há compromissos em que você arrastou alguém para o equilíbrio a partir de um sorriso e a partir de uma mão estendida. Você gerou um compromisso que você pôs, ajudou a pessoa a ficar de pé. Agora você tem um compromisso de ajudar aquela pessoa a se manter de pé. Aí ela volta nesse período reencarnatório contando com a gente. Ah, essa aí já me ajudou no passado. Ela vai continuar ajudando. E a gente, distraidamente, usa o livre-arbítrio para outro caminho. E deixamos a pessoa no hora veja, nos esperando. Essa pessoa, às vezes, vem no nosso círculo, no nosso psiquismo, como companheiro no grupo espírita, como familiar, como colaborador do lar, como vizinho. E nós temos um compromisso com essa pessoa. Não um compromisso, como eu disse e repito, não só compromisso negativo, de falar assim, agora você tem que carregar essa aí porque você fez isso e isso. Não. Às vezes o compromisso é do lado positivo. Nós precisamos olhar isso com muita tranquilidade, com muita segurança, né? Então, nada e ninguém é desprezível. Como eu disse, o vizinho, o colaborador do lar, os familiares, o companheiro do grupo espírita, ninguém é desprezível. Ninguém. Há uma razão de todos nós sermos e estarmos em determinada situação.
Há uma razão. E essa razão está exatamente nesse passado, que nós não identificamos com clareza, mas nós temos, assim, como que uma certeza, uma sensação de algo que tenha sido gerado a partir de uma ação nossa ou até de uma falta de ação, até de uma indiferença nossa com alguma situação. Então, o processo evolutivo, ele é dinâmico e ele é contínuo. Vamos prestar atenção nisso que eu estou afirmando. O processo evolutivo, ele é dinâmico e ele é contínuo. Ele não sofre interrupções. E esse dinamismo dele sempre surgem dificuldades, desentendimentos, incompreensões, exatamente porque em muitos momentos surge uma espécie de choque vibratório entre o nosso livre-arbítrio e o livre-arbítrio do grupo. Então é preciso ter muita atenção, porque eu costumo, às vezes, brincar com as pessoas. Olha, até uns 2, 3 anos atrás, a gente tinha tempo de fazer gracinha com nós mesmos e dizer, não gosto daqui, eu não quero ficar aqui, eu não gosto desse pessoal, a cara do fulano. Mas o tempo passou. O tempo passou e exige de nós hoje uma postura diferente. É uma postura de eu sou necessário neste ambiente. Eu não sou indispensável. Indispensável não sou. Porque se eu faltar, se um não der conta, eles vão pôr 4, 5, 10, 20. Mas o que eu estava fazendo vai ser feito, se for de importância para o trabalho maior. Então, eu não sou indispensável, mas eu sou importante. Nós temos que ter essa certeza, cada um de nós que estamos aqui hoje, em torno de umas 30, 40 pessoas, nós somos importantes nesta época da humanidade em que os espíritos nobres estão lutando com muita tranquilidade, porque eles têm toda uma projeção dos fatos. Eles estão tranquilos, mas estão trabalhando muito, muito, de forma incansável. E cada um de nós é de extrema importância para que o projeto de Deus, de Jesus, que eles estão lutando para pôr em prática, conte com a nossa contribuição, conte com a nossa colaboração. Eu sei que eu falei algo muito sério. Eu sei que isso que eu falei mexe com a nossa intimidade. Mas não tem outro jeito, não. É isso que eu estou falando e não tem saída. Nós somos importantes para o projeto que aí está. E dentro dessa importância nós temos que agir com responsabilidade, com compromisso. Porque esse compromisso nós assumimos dentro do nosso livre-arbítrio. Esse compromisso faz parte da nossa caminhada evolutiva e nós precisamos seguir com ele. Então, é o momento de nós caminharmos com Jesus e seguir Jesus. Até aqui, nós tivemos a chance de falarmos que estávamos caminhando com Jesus. Mas, às vezes, a gente se distraía no caminho, por vários motivos. Se permitia distrair e deixava de caminhar com Jesus. E ele pacientemente esperava. Mas o momento agora é de definição. Já não é nem de decisão mais. Decisão já foi tomada. É de definição. É hora de caminharmos com Jesus. É hora
de nós fazermos a vontade do Pai dentro daquilo que Jesus orienta durante toda a passagem dele pela terra, através dos evangelistas que registraram alguma coisa do que Jesus fez. Eu digo alguma coisa porque ele fez muito mais do que o que está registrado. Então, se é hora de decidir caminhar com Jesus, como é que nós vamos fazer isso? Nesse caminho da evolução, é como se a gente tivesse chegado num patamar. Viemos, pá, chegamos num patamar. E agora? Esse patamar, é claro, precisamos seguir com Jesus. E qual é o recurso que eu tenho à frente para poder seguir com Jesus? A gente lembra alguns desses recursos que, na verdade, quando a gente fala separadamente, eles se tornam até fáceis de fazer. Também temos que ter cuidado, porque um dos recursos é a oração. Fácil de fazer, não é? A gente faz assim seja. Eu vejo, às vezes, nos nossos grupos de oração, algumas pessoas que estão cansadas. Então, o outro fez a oração, ela não acompanhou, e não acompanha ali naquele momento, mas ela corre lá e clica a mãozinha posta, assim seja. É preciso tomar tempo, tomar posição. Se eu estou caminhando com Jesus, eu não posso mais brincar. Então, fazer a oração, eu não preciso de gestos exteriores, de abrir os braços, de bater os joelhos em terra e outros rituais que eu falo, não, agora eu estou fazendo uma oração com unção, com fervor. Não. A oração que nós estamos sendo convidados a fazer é aquela oração da intimidade, é aquela oração simples, mas séria, profunda, que sai da alma. Que sai da alma. Às vezes você vai dizer, como Benedito disse para Deus, Pai, Benedito está aqui, viu? Essa era a oração de Benedito. Mas tinha tanto unção que ele tirava o chapéu, punha o chapéu no peito e dizia, Pai, Benedito está aqui, viu? Eu acho que a nossa oração hoje, ela é de nossa responsabilidade e não é medida por palavras, por quantidade de palavras. Ela é medida pela vibração interior com que nós estamos orando. É a oração que, nessa caminhada com Jesus, vai nos ajudar a nos elevarmos e vai nos ajudar a ir acertando pequenos compromissos. Às vezes, o meu compromisso com o Fernando não é nada mais, nada menos de que fazer uma oração por ele. Ô Jesus, toma conta do Fernando, ajuda ele a seguir em frente. Às vezes é eu fazer esta oração diariamente. Não precisa mais do que isso. Mas é o meu compromisso com ele. Se eu não fizer isso com seriedade, agora eu vou ter que orar mais ainda, porque eu vou desencarnar e vou voltar. Olha, você ficou devendo a oração para ele. Agora, em vez de uma vez por dia, tem que ser 2 vezes por dia, para você corrigir o equívoco que você não corrigiu. Então, é chegada a hora da gente usar desse recurso abençoado. Se ele não fosse importante, Jesus não nos ensinaria a orar. Se ele não fosse importante, Kardec não teria usado os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para falar em oração. Então, é chegada a hora de nós assumirmos essa postura de orar.
Está dentro do ônibus? Ora. Está dirigindo o carro na estrada? Ora. Está fazendo comida lá na cozinha? Ora. E vai por aí afora. E essa oração não precisa de cara fechada, sem o franzido. Ela pode ser numa música suave que a gente canta enquanto faz alguma coisa. Ela pode ser num olhar manso e suave dirigido a alguma pessoa. Há tanta forma de orar, mas ela é, no momento, uma das grandes alavancas à nossa disposição para atravessarmos esse período da pandemia de cabeça erguida, apoiado na oração. Outra coisa importante nesse caminho da evolução atual, a partir do patamar em que estamos, o estudo. O estudo não para eu saber de cor. O estudo não para eu fazer uma palestra maravilhosa encantando vocês que eu sei tudo de cor. Não. O estudo para eu compreender a base da nossa doutrina e, a partir dela, eu ter convicção de que este é o caminho e eu passar a agir a partir do conhecimento que eu tenho. Eu digo sempre que o estudo há de me levar a espiritualizar o Evangelho, não de eu materializar o Evangelho. O que é isso que eu estou falando? Em vez de eu ficar decorando, por exemplo, pegar as questões de O Livro dos Espíritos e ir decorando de 1 a 1019, pergunta e resposta, eu vou passar minha encarnação toda decorando. E como a minha memória não é lá essas coisas, eu não vou dar conta. Mas se eu, em vez de decorar, eu assimilar o que eu compreendi dessa questão e passar a agir de acordo com ela, aí eu estou trazendo espiritualizada o estudo que eu assimilei a respeito da doutrina. Então é preciso estudar. Nos recomendo os amigos espirituais que não custa nada pegar uma questão de O Livro dos Espíritos por dia. Toda manhã, pega ali uma questão, estuda, ou lê, reflete e vai para o seu dia. Isso vai ajudar a gente a criar base na nossa convicção interna. Uma outra alavanca importante, eu até já falei nela aqui, que eu falei na reflexão, é a meditação. Mas eu não estou falando simplesmente na meditação, aquela técnica de eu sentar, cruzar as pernas, ou sentar numa posição que me foi orientada e recomendada, colocar as mãos na posição X ou Y e fechar os olhos e entrar no processo de meditação. Nem sempre quem faz isso está meditando. Às vezes, quem segue todo o rigor de uma orientação está ali guerreando mentalmente para alcançar condições de meditar. Eu estou falando na meditação humildade, aquela em que você olha para uma planta e começa a ver que beleza. Olha, ela deve ter brotado de uma pequena semente. Olha como ela está crescendo. E a sua folha, olha como é aveludada. Na medida que eu entro nesse processo de observar uma criação de Deus, eu estou abrindo caminho para ver que eu, como criação de Deus, mereço ainda mais zelo do Criador, mereço ainda mais cuidados dos emissários de Jesus. Então, essa meditação tranquilidade, essa meditação humildade,
ela traz para todos nós um acalmar dessas posturas íntimas que muitas vezes nos tem tirado até o sono. Uma outra circunstância importante, eu falei oração, estudo, meditação, e duas usadas incansavelmente: vigiai e orai. A oração nós já falamos, mas em vez de orar aqui com a oração no sentido que eu já falei, nós vamos trabalhar. O trabalho também é uma oração, mas não o trabalho desequilibrado, que me distancia de tudo e de todos, mas o trabalho, por isso eu disse o trabalho oração. Aquele trabalho que eu assumo com amor, aquele trabalho que me dá recursos para que eu possa levar, através dele, a mensagem de Jesus, pelo exemplo, pela postura diante da convivência, como eu reajo nas provocações, como eu falo, como eu me posiciono. Vigiar as minhas atitudes, não é vigiar os outros. Tem gente que pensa assim: Jesus falou que é para vigiar e orar, então deixa eu vigiar o fulano para ver o que ele está fazendo. Eu tenho que vigiar a mim. Como eu estou agindo diante das coisas que acontecem. Como eu estou me posicionando diante das oportunidades que me são oferecidas. Eu estou naquela posição de conversar com a pessoa, rir para a pessoa, a hora que ela vira as costas, eu falo: forte. Será que eu ainda estou nesse nível? Será que eu ainda estou nesse padrão? Qual é o padrão que eu tenho e que eu pratico no dia a dia? Então, é importante que nós possamos usar esses recursos, a oração, o estudo, a meditação, a vigilância e o trabalho, nesse caminho da evolução que cada um de nós percorre. E eu repito, assim como eu tenho livre-arbítrio individual e o grupo, o coletivo, eu tenho a minha evolução individual e o grupo, a evolução coletiva. E eu posso, na medida que eu evoluo e vou melhorando a minha contribuição, e cada um vai fazendo a mesma coisa, o grupo muda de degrau. O grupo é como se ele subisse um degrau e ele muda de patamar, porque o grupo evoluiu junto com seus membros que também evoluíram. Isso, como eu tenho um amigo lá no Maria Nunes, quando ele gosta de uma coisa, ele diz assim: nossa, que chique! E eu agora repito esse meu amigo do coração. Isso é muito chique. Eu evoluo e promovo a evolução do grupo ao qual eu pertenço. É chique, mas é muita responsabilidade. Não é, nós não podemos jogar fora, deixar na estrada essa responsabilidade de ajudar os outros a caminharem conosco, a vivenciarem conosco, a vibrarem com todos nós. Então, não dá mais para nós passarmos no mundo como se estivesse em desfile, em carros de triunfo, incapazes de ver a verdade nos nossos semelhantes. Não dá mais para ser assim. O tempo mudou. Eu posso até passar no carro de triunfo, ninguém me proíbe, mas eu não posso mais cultivar, fazer um culto ao meu egoísmo e ao meu orgulho, nesse cultivo, a idolatria, a me colocar
como centro das atenções. Não dá mais para ser assim. Nesse caminho da evolução em que nos encontramos, nós precisamos deixar de ser vencedores materiais, vencedores sociais. E, como vencedores sociais, muitas vezes padecer a derrota de nós mesmos, a decepção, de vermos as dificuldades que nós estamos atravessando. Então, no carro do triunfo, muitas vezes, eu sou vencedora na aparência, mas derrotada em mim mesma, no meu comportamento. Então, para que nós possamos progredir, a gente busca em Emmanuel, o Espírito Emmanuel, os ideais de aprimoramento e progresso. Não se afastar, disse ele, dos ideais de aprimoramento e progresso. Ou seja, aprimorar-nos constantemente, progredirmos incansavelmente, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, nós olharmos para trás e termos a certeza que nós subimos um tijolinho. Daquele tijolinho, não é aquele tijolo maior de 8 furos, não. É aquele tijolinho bem fininho que a gente às vezes até usa para revestir o chão. Não é nem um tijolo comum também, não. Menor, mais estreito do que aquele que a gente usa para revestir o chão. Mas a gente tem a alegria de falar assim, opa, hoje eu consegui subir mais um tijolo. E como foi isso? Como foi isso? Eu trabalhei incansavelmente o dia todo na renovação de mim mesma e na renovação de outras pessoas. Eu estudei um pouco mais e hoje eu aprendi algo muito importante. Eu aprendi que o livre-arbítrio me leva ao progresso e à paz. E que eu preciso cada vez mais optar pelo bem. Hoje, nesse tijolinho que eu subi, eu consegui perdoar de forma efetiva alguém contra a qual meu coração vibrava. Hoje, eu posso olhar nos olhos da criatura e não preciso nem dizer, eu te amo. Porque ela vai ver no meu olhar a luz que eu irradio. E ela vai saber que verdadeiramente eu a amo. Consegui isso hoje. E hoje eu subi esse tijolinho. Ué, mas só isso você acha que você progrediu? Mais, muito mais. Eu consegui fazer um sacrifício, renunciei a alguma coisa com naturalidade e alegria. Eu não senti dor para renunciar. Então, eu subi mais um tijolinho. E eu consegui usar de bondade, de compreensão com aqueles que estão à minha volta. Outro tijolinho. Querem ver como Emmanuel diz? Ele diz assim, procure cultivar os ideais de aprimoramento e progresso, não se afastando deles. Busque o trabalho que renova, o estudo que aperfeiçoa, o perdão que ilumina, o sacrifício que enobrece e a bondade que santifica. Olha, minha gente, se nós lutarmos, buscando não nos afastarmos desses ideais,
se nós persistirmos com a oração, com o trabalho, com a meditação, com a vigilância, o nosso caminho da evolução vai ser um caminho ainda com pedras, ainda com obstáculos, mas ele será ultrapassado por todos nós. Primeiro, porque nós não estaremos sós. Estaremos apoiados e amparados pelos companheiros, pelos amigos, por todos aqueles que conosco convivem no dia a dia. E segundo, porque quanto mais nós evoluímos, menos nós sentimos as agressões da estrada. É por isso que Chico uma vez diz assim: precisamos nos proteger com um couro de rinoceronte para que nós não nos deixemos abater por qualquer espetadela. Vamos analisar isso. O rinoceronte é um animal, se vocês forem pesquisar, o couro dele é de uma estrutura muito grande, muito forte, muito resistente. E se ele, ao caminhar pela floresta, ele se arranha em alguns espinhos, aquele espinho não alcança com facilidade o músculo dele, a carne dele. Ele arranha a pele. Às vezes até saem gotículas de sangue, mas ele não sente aquela dor que o destrói. Então, quando o Chico fala, é preciso conseguir um couro de rinoceronte, uma capa de couro de rinoceronte, e nos envolvermos nela, ele está dizendo: não nos abatamos com qualquer espetadela, com qualquer pequeno espinho do caminho, com uma pedrazinha que às vezes nos faz até pisar em falso, nos faz até torcer o tornozelo, cair, mas aquilo não há de ser motivos para podermos parar. O tempo urge e o caminho é longo. Prossigamos. Prossigamos com Jesus pelo caminho da evolução. Mãos estendidas nos aguardam, de amigos espirituais que vibram pelo nosso sucesso, que vibram pela nossa conquista, que nos amam. Mas nós também precisamos ter a certeza de estender as mãos para outros que vêm na nossa retaguarda, porque eles também precisam de mãos amigas, para que todos possamos prosseguir com lucidez cristã em direção à oportunidade abençoada de vivenciar o amor de forma intensa, de forma profunda, de forma inapagável. Amigos, estamos aqui chegando naquele momento da interrupção. Eu espero que a nossa pequena reflexão possa servir de alguma forma para que todos nós reflitamos, primeiro, na nossa importância. Somos importantes, somos úteis, somos necessários para que o trabalho da luz prossiga. Tem os que estão carregando quase que um poste de luz, mas se eu conseguir continuar carregando um fósforo aceso, eu também estou carregando um ponto de luz. Eu sou importante, cada um é importante, cada um carregue a sua luz, não simplesmente e somente a sua cruz, mas a sua luz. Então, este ponto
é importante para nós outros. Outro ponto, que nós nos renovemos na decisão de seguir Jesus e tomemos posição de seguir de verdade Jesus. Não é pensando que isso é fanatismo, que isso não leva a nada. Não. Sigamos com segurança Jesus. E em terceiro ponto, é importante que nós, com alegria, com gratidão, assumamos o papel da nossa mediunidade em favor do bem nesse período de tanta dor, de tanto sofrimento que assola a humanidade. Mas nós, que estamos sendo poupados para poder ajudar, que nós possamos ser a ponte que ligue aqueles que estão sofrendo e que estão tristes a um ambiente de paz, de renovação e de muita luz. Que Deus nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ilumine hoje e sempre. Um abraço grande para cada um e os nossos votos de que neste Natal Jesus consolide a sua presença em cada coração. Muito obrigada, querida Joselma. Que Deus continue te amparando, te assistindo. Que os amigos espirituais possam continuar te conduzindo pela estrada da fé e do bem. Queremos agradecer imensamente a presença de todos aqueles que aqui estão conosco, os companheiros da Casa do Chico, os companheiros do Centro Espírita Antônio de Pádua e da Associação Espírita Nosso Lar, aqui de Guriri. Desejar a todos um excelente Natal, que de fato o Cristo nasça em nossos corações. Tem um belo texto que todos aqui devem conhecer, e para você, onde Jesus nasceu, não vou lê-lo porque ele é muito grande, mas nesse texto, cada um dos luminares que passaram pela Terra falam em um momento em que Jesus nasceu para eles. Então, que de fato encontremos em nossa vida e deixemos nascer em nossa vida o Cristo, modelo e guia de todos nós, o maior modelo que a humanidade já teve, que possa guiar os nossos passos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos neste 2021 que se aproxima. Joselma, querida. Perdão. Queremos lembrar aos companheiros que domingo que vem vai falar para nós a companheira Marli Zordan de Vitória, e o tema será Estudei, Orei, Aprendi. E agora? Então, estão todos convidados para estar conosco domingo que vem também. Lembrar a todos os companheiros da Casa do Chico que as nossas atividades de terça e quarta-feira continuarão, né, online. E vamos pedir à querida Joselma que faça por nós a prece de encerramento. Amado Jesus, neste momento, unindo as nossas vibrações de alegria e gratidão pela oportunidade do encontro e da reflexão, nós estamos pedindo, Jesus, como eternos pedintes que somos, que tua presença magnânima, luminosa, se faça concreta nos corações de todos aqueles que sofrem, que alcancem as crianças abandonadas, que alcance os espíritos que se preparam para renascer, que alcance os idosos que estão se sentindo solitários, aqueles que estão limitados em hospitais por causa da Covid,
os profissionais que trabalham na linha de frente, os familiares dessas criaturas. Enfim, Jesus, se formos nomear todos os pedidos que nos vêm à alma neste instante, nós nos tornaríamos enfadonhos. Tanto seriam as pessoas pelas quais estaríamos pedindo. Então, na certeza de que teu amor alcança todos, nós te agradecemos. Agradecemos por toda a tua presença em nossa vida. Agradecemos pelos teus emissários que cuidam de nós. Agradecemos pela força, pela saúde que temos tido. Despede-nos, Jesus, na tua paz. E permita que esta paz permaneça em nossos corações e nos lares aqui representados. Fica conosco, Jesus, e que o nosso Pai do céu abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito, mas muito obrigada, Joselma. Eu que agradeço, muita paz, que Deus nos permita novas oportunidades de trabalho. Muito obrigada, gente, a todos que aí estão.